agora, então, o nosso módulo de hoje, o último desse módulo, sobre o espírito e o ser existencial, fecha esses 3 últimos módulos, mas, de certa forma, começa um estudo mais profundo da doutrina nos seus 3 aspectos, né? Religioso, científico e filosófico. Então, nós não vamos abordar aqui a obra inteira de Kardec. Acho que todos nós já sabemos o que é o espírito, mas nós vamos tentar fazer uma caminhada juntos, entendendo as bases filosóficas de como Kardec chega até a doutrina e como a humanidade se prepara para receber essa doutrina, que, à primeira vista, a obra kardeciana, ela pode até parecer simples, muito fácil de entender, mas quanto mais nós lemos o Livro dos Espíritos, a gente vê que tem detalhes, que tem uma profundidade, que é à medida que nós amadurecemos que vamos entendendo. Então, eu lembro que quando eu li a primeira vez o Livro dos Espíritos, pensei, entendi tudo. Porque muitas das minhas indagações daquela época foram respondidas, né, de certa forma, de uma forma muito lógica e coerente. Mas na medida que nós fomos nos aprofundando, que eu fui me aprofundando no estudo e entendendo os conceitos e os aspectos dessa doutrina do espiritismo e refletindo mais profundamente, a gente começaram a se abrir outras ideias, outras reflexões, e comecei a ver nuances e conceitos que não tinha percebido no primeiro momento. De outra coisa que Kardec, ele formula perguntas muito lógicas, e isso também está dentro do pensamento científico daquela época. E as respostas dos espíritos, elas são de acordo com o conhecimento da nossa civilização, o conhecimento da sociedade naquela época também. Então, algumas coisas que eles respondem, eles dizem, nós não podemos saber, ainda é um mistério. E com relação ao espírito, nós vamos ver que existem ainda alguns mistérios, né? Mas eles vão aprofundando, e veja bem, Kardec escreve um capítulo, a segunda parte, o primeiro capítulo da segunda parte é todo sobre o espírito. Então, não vai ser em 50 minutos ou 45 que nós vamos entender o que é o espírito. Nós vamos tentar fazer uma caminhada aqui. Nessa caminhada, nós vamos abordar primeiro a filosofia. Por quê? A filosofia, ela mostra o pensamento do homem daquela época. E o pensamento filosófico é ele que responde às mais profundas indagações do ser humano. Então, nós vamos ver que já antes de Cristo, no século V, não se sabe bem quando viveu, Tales de Mileto, que vocês estão olhando aí no slide, já começou, os filósofos já queriam explicar o porquê da vida. Porque, como dizia Tales de Mileto, né? Porque algumas coisas se movem e outras não. Então, Tales de Mileto, como um grande pensador, mas adequado àquela época, ele apresenta uma visão pré-socrática da alma, quer dizer, do espírito, não? E ele entende que o espírito, a alma, é uma característica fundamental e elementar do mundo natural. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o espírito existe em toda a natureza. Então, ele já reconhece algo mais nesse espírito. Apesar dele ter dito que ele que reconhece a existência da alma nas coisas que se movem, quer dizer, nos seres vivos, então reconhecia que uma mesa, uma cadeira, não tinha uma alma, não tinha um espírito associado, mas ele reconhece que tudo que se move, os seres vivos, tinha uma alma. Esse conceito de alma e espírito, ele é diferente na obra kardeciana. Eu até ia colocar um slide aqui, mas vamos falar sobre ele, porque o espírito é o ser,
imortal. A alma é o espírito encarnado. Kardec faz bem essa distinção. E ele ainda distingue a palavra espírito como um espírito universal e, às vezes, como uma individualidade. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando lemos a obra kardeciana para entender essas nuances que ele explica na introdução e explica lá no capítulo 1. Mas, então, nós vemos que 600 anos, 500 anos antes de Cristo, já Tales de Mileto falava, Mileto porque ele era da cidade de Mileto, falava da existência da alma. Mas antes dele, até, nós vamos ver, eu coloquei bem mais tarde, os egípcios já reconheciam a existência da alma 5.000 anos antes. Os hindus, na filosofia indiana, o hinduísmo, que é bastante antigo também, o zoroatrismo, que também é muito antigo, são 5.000 anos, quase ao mesmo tempo do judaísmo. Todas essas culturas religiosas, que nós vamos falar um pouquinho depois, também reconheciam a existência do espírito da alma. Nós falamos primeiro na filosofia. Um pouco depois, já para o ano de 400 a.C., 350, na época de Sócrates e Platão, nós vemos a importância e o estudo da alma e do ser vivo. Então, já Sócrates dizia que a alma é imortal e independente do corpo. Então, eu reconhecia, quando ele falava que a alma é imortal, o espírito, que o espírito existe apesar do nosso corpo. Então, quando morremos, o corpo fica, o espírito continua. Continua como um espírito desencarnado, com o seu revestimento, que não podemos deixar de esquecer, de mencionar, que é o perispírito, o corpo espiritual, como Paulo, o apóstolo, falava. Então, Sócrates e Platão, quem escreve a doutrina filosófica de Sócrates é Platão, Sócrates não deixa nada escrito, já dizia que a alma é imortal e independente do corpo, mas ele já tinha essa compreensão de que a alma não estava apegada ao corpo. Também de que a alma é portadora de conhecimento. Para Sócrates, essa alma, o espírito, né, viajava entre o mundo da morte e o mundo material. Ele reconhecia a reencarnação. E para Platão, o ser humano, ele considerava que nós, seres humanos, estávamos aprisionados, era uma alma que estava numa prisão, que era o corpo. O que, de certa forma, ele também tem razão, né? Se a gente pensar, porque o corpo ele traz essa névoa no nosso entendimento, ele apaga a nossa memória de espíritos. Né? Então, quando eu falo aqui, quando Sócrates falava a alma, ele estava falando no espírito, né? E quando ele fala a alma no ser humano, então ele fala, já é a mesma alma de Kardec. Então a gente vê como é difícil a gente definir alguns termos e se manter nesses termos, porque a civilização nossa, a nossa sociedade traz esses termos com outro entendimento. Então, já temos a doutrina há 150 anos, mas ainda falamos de alma como o espírito, ainda confundimos. Mas Kardec deixa isso bem claro e vamos ver depois. O outro grande pensador dessa época foi Aristóteles. Aristóteles, ele, ao contrário de Sócrates e Platão, ele era muito racional. Sócrates e Platão também, mas ele fez outras considerações em cima da doutrina de Platão. Então, para Aristóteles, a alma não podia existir sem o corpo, então ele não considerava que a alma viajava para o outro mundo. Então, para ele, a alma não era imortal, não reencarnava. E veja bem como isso vai ter influência depois em toda a nossa história da civilização, porque Aristóteles ele foi um dos primeiros pensadores mais racionais, como eu disse. Então, para Aristóteles também a alma ela evolui através dos diferentes aspectos biológicos, quer dizer, a nutrição nas plantas, o movimento nos animais, o raciocínio nos seres humanos. Mas ela evoluía, mas ela não saía do corpo material, não saía dessa circunferência, desse ambiente material. Então, Aristóteles ele reduz a alma a um sistema
como está escrito aqui, que permite que os organismos vivos desempenhem as suas funções vitais. Então, os processos mentais, para ele, não são características especiais da alma, mas poderiam ser explicados como poderia ser explicado qualquer fenômeno natural. Então, Aristóteles era um materialista. A alma, para ele, era algo do corpo. Não era um ser, não era uma alma imortal que permanece e migra e evolui como nós entendemos. E isso tem uma influência enorme em toda a nossa sociedade, como eu disse. Entre os filósofos religiosos, nós estamos fazendo um gap, uma corrida, digamos, do ano 300 até o ano 1200, porque esse período de 300 até 1200 é um período um pouco negro da humanidade. Se estabelece no ano 500 depois de Cristo, vem Cristo, que ilumina a humanidade, mas depois a igreja se estabelece com dogmas muito fixos, baseados muito em parte na doutrina de Aristóteles. E é Tomás de Aquino, grande filósofo da igreja católica, né, que se inspira em Aristóteles, defende a filosofia escolástica. A escolástica, ela se baseia no raciocínio, né? E é muito semelhante à doutrina de Aristóteles, mas ele traz também a fé e a razão. Então, ele cria todo um método cristão filosófico, e Tomás de Aquino, ele era dominicano, dá para ver por esse quadro que é feito por Francisco de Zurbarán, e a apoteose de São Tomás de Aquino, quer dizer, ele apresentando toda a sua tese à igreja. Para Tomás de Aquino, era a razão que predominava e a vontade do ser humano. Então, apesar dele ser evangélico, ele seguidor de Francisco de Assis, ele seguia muito o pensamento de Aristóteles, e ele influenciou tremendamente a Igreja Católica a partir dessa época de 1225, do século XIII. Apesar de que ele também trouxe grandes benefícios, porque, como eu escrevi aqui, para não esquecer, ele trouxe um despertar evangélico para uma necessidade da igreja se renovar culturalmente e espiritualmente, não na vida de cada ser humano, mas também na vida da igreja, em toda a igreja. Então, ele começa a abertura, e a gente vê como cada espírito que reencarna nessa terra tem uma missão que é feita de acordo com o nível evolutivo da humanidade daquela época. Eles não podem ir muito além, porque a humanidade ainda não está preparada para isso. Mas eles estabelecem um passo adiante. E Tomás de Aquino estabelece esse passo, como Francisco de Assis reforça a necessidade de olhar para Jesus, de olhar a igreja dentro de si mesmo. Tomás de Aquino aceita a filosofia, a visão cristã de Francisco de Assis, continua esse despertar evangélico, mas dentro de uma visão que ele entendia, dentro de uma visão aristotélica da alma. Então, por isso que a igreja, que já tinha rejeitado a reencarnação lá no ano 500, continua rejeitando a reencarnação, ainda mais fortemente a partir dessa época. Por outro lado, essa época foi muito rica, porque ela abre também, por essa necessidade de renovação cultural e espiritual, ela abre caminho para que viessem muitos religiosos que buscassem a meditação, como Teresa d'Ávila, como Hildegard von Bingen, como Santa Clara, um pouco antes, em 1100. Hildegard von Bingen é já final de 1100, início de 1200. Depois nós vemos Teresa de Ávila em 1500, ou a nossa Sor Juana de la Cruz, no México. Então, e o próprio Eminência Parda, né, que nós sabemos que foi Divaldo, lá, junto com Richelieu, que era um monge
totalmente dedicado à meditação, à oração, já se preparando para outras tarefas futuras. Então, é importante a gente olhar esses seres e a filosofia que eles nos trazem, ou a religião, a forma filosófica religiosa que eles nos trazem, como seres que estão dando pequenos saltos, como caminhando por uma escada evolutiva também, e levando a humanidade junto com eles naquele pensamento. É claro que leva uma pequena população, a civilização daquele lugar onde eles estão, mas impulsiona o mundo todo, né? Depois dele, nós vamos ver Descartes. René Descartes, um grande filósofo, matemático, cientista, que começa a dizer, já que o famoso ego cogito ergo sum, quer dizer, eu penso, logo existo. E então ele já entende que o pensar é atributo do ser humano. Ele já entende que esse ser que pensa é diferente do animal, do pensamento de um animal que é fragmentado, mas também tem o mesmo pensamento, apenas fragmentado. O homem é um pensamento contínuo, o ser humano. Então, Descartes, ele traz muito da filosofia e do pensamento de Aristóteles, que vem influenciar não só ele, como também a medicina, a matemática, toda a ciência. Não esquecendo que Galileu Galilei também é dessa época de 1500, e ele traz junto toda a revolução do científica, do modo lógico, traz o modo lógico, investigativo, metódico de pensar, racional. Então, o Descartes, ele traz, apesar de ter nos trazido esse entendimento de que a mente e o corpo são entidades separadas, ele trouxe essa dicotomia, que a gente chama o dualismo da mente e matéria, o espírito e a matéria, e o espírito precisando da matéria para se manifestar. Ele ajuda muito o pensamento científico, filosófico da época. Ele também coloca que o mundo da matéria, ele reconhece, tem propriedades fundamentais que interagem através de leis universais. E com isso ele separa o mundo material, as leis físicas, da alma, do espírito, que é separada e é imaterial, e para ele seguiria outras leis. Então, nós vamos ver que Descartes, influenciando todo o pensamento filosófico científico, trazendo a doutrina de Aristóteles, ele influencia até hoje o nosso mundo científico. Porque a proposta de Descartes, isso eu escrevi um capítulo de um livro junto com o médico e outros colegas, Marcelo Saad, que é da AME São Paulo, e outros colegas médicos do mundo inteiro. Nós escrevemos um livro sobre a religião, e agora eu esqueci o nome do livro, você me perdoe, mas posso mandar para vocês. E nesse livro eu escrevi um capítulo que se chamava a Antiga e Nova Visão da Consciência, porque na ciência a consciência se confunde com o espírito, como nós já falamos aqui, junto com quando o Guadalupe menciona, como o André também menciona. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma revisão no âmbito filosófico e científico do espírito. Se alguém se interessar, está lá na minha página. E nesse artigo, uma das coisas que nós chegamos a concluir é que Descartes ele dá uma identidade ao indivíduo através do processo do pensamento. Porém, ele não aborda o problema do que sobrevive após a morte do corpo físico. Ele não diz nada sobre a origem da alma, como é que surge a alma. O que será feito dessa alma que pensa que está no corpo humano depois dessa vida? Para Descartes isso não existia, porque ele era
influenciado pelo pensamento de Aristóteles. Então, depois de Descartes, nós temos um grande filósofo e pensador, que é Immanuel Kant. Não é com E, é com I em alemão. Um filósofo alemão que vive em 1781 a 80. Essa data está errada, peço desculpas. 1887, eu errei aqui. E que ele dizia, Kant tem toda uma filosofia que é muito semelhante à filosofia espírita. E vale a pena olhar a filosofia kantiana, que ele olha o ser humano e se vê como espírito. Então, ele diz, o que eu penso, eu vou traduzir do inglês porque eu não tive tempo de fazer, o que eu penso como espírito não é o que eu me lembro como homem, como ser humano. E da mesma forma, o meu estado de homem não consegue entender eu como espírito. Veja bem o que ele se reconhece. Entretanto, através da razão, do raciocínio, eu posso entender ou inferir o que é a alma, o que é o espírito, e ter uma ideia, apesar de que dessa forma eu não vou conseguir entender, né, ou ter uma visão total do que é a alma, do que é o espírito. Mais ou menos é isso que ele diz aí. Então, o que ele entende, Kant, é que nós nunca vamos entender como seres humanos o que é o espírito. Nós precisamos estar fora da carne, fora do mundo material, para entendermos nós, o espírito. Por quê? Porque a nossa memória, ela é incompleta quando estamos encarnados. A nossa memória, ela total, integral, ela pertence ao espírito. O que nós conseguimos transmitir para a nossa mente, e ser transmitido ao cérebro e à nossa consciência como ser humano encarnado, ela é uma parte, talvez, infinitesimal da nossa memória como espíritos imortais. Quantas vidas já vivemos, quantas evoluções passamos por espírito até chegar a esse espírito pensante, a essa individualidade que somos hoje, como espíritos humanos. Antes passamos, como diz, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, já ensaiando um pensamento, apesar de fragmentário, e para chegarmos a um pensamento contínuo que está sendo ensaiado ao longo dos milênios para que ele se expanda. Então, Kant, ele tem um insight, ele tem uma visão do que é o espírito muito boa, e ele traz essa visão no século XVIII. O Kant, e aqui eu corrigi, esqueci no outro, ele também dizia que os seres humanos estão ligados à sua alma e vivem em duas realidades diferentes: o corpo, submetido às leis físicas, e o espírito ligado ao corpo, mas submetido às leis espirituais naturais. Então, ele já entende que as leis físicas, o corpo físico está sujeito às leis físicas, e existem leis espirituais que estamos submetidos quando estamos fora do corpo. No entanto, ele continua dizendo, a lei de associação de ideias permite a transmissão de... Isso fui eu que escrevi, vejam só. No entanto, a lei de associação de ideias permite a transmissão de ideias espirituais à mente consciente humana, que é mais ou menos o que ele diz naquele trecho em inglês que eu coloquei antes. Então, Kant também diz que o mundo espiritual não é nem o céu, nem o inferno, mas um estado de consciência determinado pelas conexões com outros espíritos semelhantes. Veja como se aproxima do nosso conhecimento espírita de hoje. Ele já reconhece a existência do mundo espiritual, já reconhece que nós estamos conectados uns com os outros, seja quando estamos entre nós, seres humanos encarnados, almas, espíritos encarnados, ou espíritos desencarnados, se usarmos essa nomenclatura.
Então, nós vamos ver como o mundo estava sendo preparado para receber outras ideias. Mas, infelizmente, a revolução científica que se inicia, que Aristóteles, na realidade, começa, poderíamos dizer assim, e outros antes de Cristo, e que depois Galileu Galilei começa a aplicar o discurso científico, Descartes amplia essa revolução científica, e principalmente quando Newton desenvolve a mecânica newtoniana, que ela é muito materialista, né? Ela dá uma visão de que o mundo é um grande relógio, que as coisas se movem como um maquinário de um relógio, poderíamos dizer assim, quer dizer, aquele maquinário com as engrenagens de que uma coisa move a outra. Mas não é, na realidade, o mundo assim. O nosso universo não é um relógio. O nosso universo é uma alma viva, divina, integrada, onde o tudo está no todo e cada um de nós está nesse tudo. Mas essa visão cartesiana da vida nos impede de entender que o corpo e a mente estão intrinsecamente conectados, que o que pensamos se reflete no nosso corpo, que o que sentimos emocionalmente, sentimos com a alma, e sentimos porque o espírito assim sente e se reflete no nosso corpo. E se o corpo fica doente, se reflete na nossa alma encarnada, na nossa mente, que vai transmitir ao espírito. Então, esse dualismo mente e matéria nos impediu e impede ainda hoje os cientistas de entenderem essa realidade extrafísica, que é o espírito. Então, eles levantam 1000 questões de que a qualia, como dizem, por que eu penso que o verde é verde e o amarelo é amarelo ou o vermelho é vermelho? Ninguém sabe explicar por quê. Ah, sim, é a visão que faz eu enxergar isso, verde, amarelo e vermelho. Mas a qualia é o porquê, a causa disso. E isso eles não conseguem explicar. Então, essa visão de que a matéria é inconsciente e a alma é imaterial, ela vem sendo totalmente separada, trazendo essa divisão metafísica, né, entre alma e corpo, que contribui ainda mais para aqueles que acreditavam no dualismo e não enxergarem outra coisa diferente do que o materialismo científico. Mesmo os que acreditavam, e os que não acreditavam se apegaram ainda mais no materialismo científico. Então, nós vemos pessoas, religiosos, não entendendo que o espírito continua depois da morte. Para alguns, ele fica hibernando, dormindo. Para outros, ele vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para cá ou vai para lá. Mas como já reconheceu o Papa João Paulo II, né, sexto, em 2003. Ele já reconheceu no Jornal do Vaticano que o purgatório, o inferno, são estados da alma. Não existem como locais. São construídos pela nossa mente, que sofre pelas consequências dos atos que realizou. Mas não precisa sofrer. É isso que a doutrina nos diz. No momento em que nós nos conectamos com Jesus, que nós nos conectamos com os benfeitores espirituais, que nós mudamos o nosso pensamento com a força que temos, Jesus diz isso já a Paulo e a Pedro, homens de pouca fé. Quando nós soubermos da nossa fé, nós também saberemos apagar esse sofrimento que não é necessário na nossa alma. Então, nós vamos ver que, como eu estava dizendo, que as religiões, elas trazem conceitos que são apropriados para aqueles grupos de espíritos. Por exemplo, no Egito, 5.000 anos atrás, 8.000 anos atrás, já eles consideravam que a alma estava ligada ao perispírito, que eles chamavam de Ka, e que havia uma vida depois da morte. Os babilônios, por exemplo, acreditavam que a morte não era o fim da existência do humano,
A vida futura para eles era tida como um reino subterrâneo, para onde caminhariam, sem distinção, todos os falecidos, né? Todos os que morriam. Os hindus, como eu já disse antes, admitiam a reencarnação do espírito. Na China, o culto dos antepassados indica para nós a imortalidade do espírito, arraigada nas tradições desse povo. Os persas, que hoje são os iranianos, né, que seguiam Zoroastro, o sábio que dizem que viveu há mais de 8.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, também pregava que os homens eram influenciados pelos bons e os maus espíritos, acreditava na alma e no espírito imortal, na existência da alma. Então, nós vemos que tanto na filosofia, na religião e até na ciência, nós vamos ver, está se abrindo para o entendimento do que é o espírito. Estamos na ciência encaminhando. Eu coloquei aqui esse slide porque ele está lá no nosso estudo avançado do Espiritismo, elaborado pela FEB, mas acredito que vocês podem ler, eu só coloquei aqui para lembrar vocês que lá existe. Não esquecendo que Nicola Baganiano é um dos grandes filósofos e sociólogos do nosso século, do século XX. Então, e ele procura definir o espírito e a alma. E ele diz que a alma racional, semelhante ao intelecto, à inteligência, é o significado predominante na filosofia moderna e contemporânea para a alma e espírito. Mas o espírito é definido de outras formas pelos antigos, como a gente falou aqui, aquilo que vivifica, como um ser incorpóreo, como diz Kant, dotado de razão e sentimento, como uma matéria fútil ou impalpável, como diziam os estoicos, e para nós, e para a maioria dos cientistas, como uma capacidade pensante, como a mente. É isso que os cientistas hoje reconhecem. E agora nós vamos ver um pouco de Kardec, do conceito espírita, que todos nós estudamos já várias vezes, e por isso eu tentei aqui trazer alguns trechos do Livro dos Espíritos que são importantes para nós. Por exemplo, quando nós nos perguntamos o que é o espírito, Kardec pergunta lá no capítulo 2, na segunda parte do primeiro capítulo. E os espíritos respondem: princípio inteligente do universo. Então, o espírito é uma inteligência. E quando Kardec procura um pouco mais, e é isso que eu disse para vocês, os espíritos já não conseguem responder. Não é que eles não podem, eles não podem nos responder, não querem, é que eles não podem, porque nós ainda não estamos aptos para entender. Então, qual é a natureza íntima do espírito? Eles vão falar em vários pontos da doutrina sobre isso, mas nessa fase eles dizem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Quer dizer, eles já nos dizem que é imaterial, não é palpável. Para nós, naquela época do século XIX, tudo que não era palpável era imaterial. Um gás era imaterial. Eles não entendiam que um gás é feito de moléculas também. Então, eles continuam dizendo: para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Com isso, eles já nos dizem que tudo no universo é amor, é energia, é divindade. Tudo no universo tem um propósito, existe. O nada não existe. Então, existe algo. Esse algo que existe, eles vão explicar mais tarde, nós vamos voltar no módulo 4, quando estudarmos a criação do espírito, mas ainda não é hoje, e a evolução do espírito. Então, nós vamos ver que Deus vai criar o princípio inteligente e o princípio material. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. Deus cria espíritos a todo momento, fadados a evoluir. E aí Kardec pergunta logo em seguida: o espírito é sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. E diz mais: uma e outra se confundem, uma e outra, porém, se confundem num princípio comum,
de sorte que para vós, quem é vós? Nós, são a mesma coisa. Mas provavelmente aí existe uma diferença, que a gente não consegue entender, que a inteligência é um atributo do espírito. O espírito ainda é algo mais além da inteligência. Porque além da inteligência, o que que o espírito tem? O amor. E amor é uma energia diversa da energia da inteligência. O amor, quando ele se une com a inteligência, ele se torna um espírito puro. O espírito que vai se aproximar da divindade. O espírito que é feliz, para onde nós vamos ser conduzidos ao longo das nossas múltiplas encarnações da nossa vida. Ainda temos muito a caminhar, mas estamos chegando lá. Logo adiante, na pergunta 76, eles respondem que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam todo o universo fora do mundo material. Então, ele já diz que os espíritos estão no mundo material da Terra e fora da Terra, no mundo espiritual. E na pergunta 79, eles dizem que o espírito é uma individualização do princípio inteligente. Então, são criados do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Então, já estamos vendo que Deus cria energias diferentes para, digamos assim, personificar o espírito e personificar o corpo, ou a matéria. Então, a época e o modo por que essa formação se operou são desconhecidos, até para esses espíritos que estão nos ensinando. Jesus e outros espíritos do seu nível, esses sabem, mas nós ainda, espíritos vivendo num mundo de provas e expiações, ainda não temos a condição evolutiva de entender essa criação. Então, nós temos que nos conformar com isso e procurar agir no mundo para crescermos, para sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje. A próxima pergunta que eu resolvi ressaltar aqui é 82, quando eles dizem que espírito imaterial não é bem o termo, incorpóreo um pouco mais exato, mas eles dizem assim, o espírito é a matéria quintessenciada, sem analogia para vós outros, de tão etérea que escapa inteiramente aos vossos sentidos. Então, no meu entendimento, quando eles falam em matéria quintessenciada, não é uma matéria com átomos como nós conhecemos aqui, é um outro tipo de matéria. Uma matéria inteligente, que é derivada desse princípio inteligente. Estão chamando de matéria porque não tem outra forma de chamar. Mas não é. É uma energia, inteligência, como nós temos a energia eletromagnética que é própria do nosso mundo terreno, que faz nós vermos televisão, fazer eu estar aqui falando com vocês, que faz a luz elétrica aqui em casa acender, e na casa de vocês também. Então, nós temos que diferenciar esses conceitos, aprender a entender que são coisas diferentes. E aqui o resumo, então, disso que falamos hoje. O espírito como princípio inteligente do universo, uma individualidade imortal, não é eterno, eterno é Deus. Nós somos imortais, porque nós vivemos, desencarnamos, vivemos de novo e vamos sempre vivendo. Se fôssemos imortais, seríamos uma continuidade sempre, mas nós estamos crescendo, sempre evoluindo. Então, a Constituição é essa matéria quintessenciada que escapa aos nossos sentidos, que não sabemos o que é, mas é uma energia, um clarão, como os espíritos, uma faísca, como dizem os espíritos. E é criado simples e ignorante, fadado a evoluir. Já falamos sobre isso. Lembramos aqui, vocês vão ficar com esses slides, eu queria acabar um pouco antes hoje, que André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, que é um livro para ser estudado, e nós vamos estudar na nossa casa espírita, assim que acabarmos Missionários da Luz, para quem estiver interessado. Desculpe, nós já estudamos Missionários da Luz, estamos estudando nos domínios da mediunidade. Então, quando acabarmos os domínios da mediunidade, iremos nos aprofundar em Evolução em 2 Mundos para o grupo que estiver interessado.
Lá em Evolução em Dois Mundos, na página 96, quando ele fala sobre o espírito no mundo, o espírito no mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, ele diz que o espírito desencarnado encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. E quando nós desencarnamos, a matéria que nós vamos ver lá parece para nós matéria, como dizia Chico Xavier. A água parece água, mas não é bem água. É que essa matéria do mundo espiritual, ela se apresenta com elementos atômicos mais sutis, mais complicados, mais complexos, complicados não é o termo, em forma diversa daquela que nós estamos acostumados na Terra. Então, existem várias outras teorias para explicar o mundo espiritual, que nós vamos também ver no módulo 4 e no módulo 5, em setembro. E queria lembrar aqui de um grande pensador brasileiro, Hernani Guimarães de Andrade, que era engenheiro eletricista, como eu, mas que se dedicou a estudar o espiritismo e a estudar o espírito e a sua manifestação na Terra. Então, como um grande estudioso, se comunicava com cientistas do mundo inteiro, Hernani Guimarães de Andrade escreve esse livro, Psiquântico, onde ele busca fazer a representação do espírito comparativamente com o modelo atômico, né? Então, ele chama o psi, quer dizer, o modelo quântico do espírito, em que ele pega o átomo mais simples, né? Como o átomo de hidrogênio, o núcleo, com os elétrons orbitando, e ele cria o psi-átomo e o psi-fóton. E nós podemos, então, ler no livro, é um livro bem complexo, que exige um certo conhecimento de física avançada, para entendermos, porque essa é a proposta do Hernani Guimarães de Andrade. Ele se baseia para estudar o espírito, para fazer um modelo estrutural, como ele chama, uma teoria, não é nada provado, é uma teoria. Ele se baseia nas experiências de Zöllner, o Carl Friedrich Zöllner, um professor de física e astronomia da Universidade de Leipzig, na Alemanha, e nas experiências de Ernesto Bozano, e vai estudando e vai buscando fazer essa sua tese inovadora, conversando com um e outro. Então, ele elabora essa teoria empírica, na qual ele considera o espírito como uma parte da realidade não material, que se manifesta e atua através de uma matéria psi, quer dizer, não é um espírito que é o psi, ele atua através dessa matéria psi, que são constituídas dos psiátomos e que constituiriam o nosso corpo, o nosso perispírito no mundo espiritual e talvez também nesse mundo material. Mas é uma teoria. Então, ele representa esse espírito, esse psiátomo, por 4 dimensões espaciais. Veja bem, nós vivemos em 3 dimensões espaciais, ele representa em 4 e mais o tempo. Então, é um espaço quadridimensional, que tornaria o espírito invisível para nós, só se mostrando em algumas condições especiais. Então, isso está muito, muito relacionado com a teoria de Einstein, que dizia que nós vivemos num mundo tridimensional mais o tempo, e com as teorias científicas atuais que já admitem outras dimensões, então mais de 3 dimensões. Então nós vemos que a ciência continua a avançar e a conhecer, e acredito piamente que vai conhecer melhor o espírito, como dizia Viana de Carvalho, que também foi engenheiro eletricista na última reencarnação e militar. Ele dizia que o conhecimento, através de Divaldo Franco, ele diz: o conhecimento leva inevitavelmente a Deus. Então nós precisamos estudar, porque estudando, entendendo o que acontece conosco como espíritos aqui na Terra, encarnados como almas, que temos às vezes
vemos coisas, ouvimos, e que no mundo espiritual vamos ter toda essa visão mais abrangente, para nós entendermos essa comunicação entre os dois mundos, e entendermos o que acontece conosco, e para podermos seguir com mais razão ainda o Evangelho que Jesus nos ensinou. E a lição mais bela do Evangelho é o amor, o perdão e a fé. Quando Jesus caminha pelas águas e Pedro tenta caminhar pelas águas e não consegue, ele chama a atenção de Pedro, pouca fé. Quando ele cura e eles dizem, como curaste? E nós não conseguimos, ele diz de novo, homens de pouca fé. E quando, após a crucificação, quando vem o Pentecostes, quando os espíritos falam todas as línguas e curam, o que vem aí que a Igreja Católica diz que é o Espírito Santo que desce, né? É o Espírito Santo, é a fé de cada um daqueles apóstolos, daqueles seres, com muita fé, ajudados pelos espíritos que estão curando, que estão falando em diversas línguas. Então, a comunicação entre os dois mundos ela é incessante. E nós, seres humanos, somos um espírito imortal, filhos de Deus, como diz Joana. E a nossa, para terminar com Joana, a nossa existência humana é uma síntese de todas as nossas múltiplas experiências evolutivas, que são trabalhadas pelo tempo por meio de automatismos que se transformam em instintos, que se transmudam nas elevadas expressões do sentimento da razão. Então, esse instinto que ainda temos dentro de nós vai ser, pouco a pouco, transformado em sentimento e razão. Pela razão, nós vamos conseguir conduzir melhor esse instinto que às vezes nos faz mais agressivos, mais chatos, que faz nos reagir. Mas para isso nós precisamos de tempo, e para isso Deus nos dá a graça de podermos viver, morrer e encarnar novamente para viver de novo. Então era isso, eu entrei pouco no ser existencial, poderia ter entrado um pouco mais na parte psicológica, mas eu acredito que hoje precisaríamos ficar com um pouco de tempo para conversarmos sobre o próximo módulo, e também porque acredito que devem ter perguntas, esse assunto é muito rico. E na apresentação que eu vou colocar logo em seguida, prometo para vocês, nós temos todas as gravações de todos esses módulos, eu só preciso um pouco de tempo, porque atualmente eu estou de férias aqui no Brasil e está difícil, para colocar todos os vídeos para vocês. Mas as apresentações já estão disponíveis hoje mesmo. E eu coloquei alguns artigos que eu escrevi na revista Presença do Espírito, em 2016, e que foram também usados pela Edith, que falou em alemão a semana passada para nós, no VAC, e as duas obras, Atualidade do Pensamento Espírita e Amor, Imbatível Amor, de Joana, o capítulo 5, que nós usamos além do roteiro. Então, nessas obras e nos artigos tem outras referências que vocês podem olhar também. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, e abro para quem quiser fazer alguma pergunta. Considerações? Eu achei muito interessante. A Obrigada. forma que coloca e a explanação, a forma que se linka toda a informação. Muito interessante. Obrigada. Obrigada. Rejane, eu acho que vai ser difícil ter pergunta, porque você expôs tanta coisa que deixou a gente muito pensativo, né? É um assunto muito difícil. Eu acho muito difícil quando a gente falar sobre Deus, e a imortalidade, o espírito, a alma. É tudo muito... A gente conhece os conceitos do Livro dos Espíritos, claro, mas desde esses pensadores, o fato deles já pensarem, e mais uma prova que o raciocínio leva a Deus, né? Que as descobertas, o conhecimento leva a Deus. Até se a gente pensar em grandes homens como Einstein e outros, sempre falava, é tanta harmonia no universo que não tem como a gente não ter certeza de um Criador, chamando ele pelo nome que for, né?
É verdade. É tanta harmonia que a gente se sente cada vez menor. Mas é por isso que hoje eu gostaria de conversar, porque eu acho que essa modalidade que nós fizemos, esses 3 primeiros módulos, está impedindo que nós conversemos um pouco mais sobre os assuntos, está sendo muito expositiva. Então, eu queria saber a opinião de vocês também, porque poderíamos planejar para cada tema, talvez, dois encontros, para podermos expor num dia e no outro conversar, buscarmos temas para refletirmos mais sobre esses assuntos. Porque de agora em diante vem assuntos bem pesados mesmo. O espírito parece uma coisa tão fácil, né? A gente pensa uma individualidade, um clarão, somos imortais, muito bem, tudo muito perfeito. Mas a profundidade de cada palavra poderíamos conversar muito mais. Rejane, eu queria te agradecer, né, em primeiro lugar, por toda essa dedicação que você tem tido, não só nesse curso, né, mas em todos, né, todos os nossos estudos. E falar que o que fica é a vontade de conhecer mais, de estudar mais, né, quanta coisa. E fiquei muito feliz que nós vamos continuar depois com Evolução em Dois Mundos, né? E talvez daqui a 1 ano e meio. Mas o importante, eu acho que a gente cresceu muito através desses estudos, né? E sempre, né, com referências, a gente podendo estudar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, é isso que você falou, né? Que leva lá a evolução, né? Chegar lá em cima. Obrigada. Obrigada. Nos leva a refletir um pouco mais, né? Nós ainda falamos a última vez, você propôs essa aula com a Andrea sobre Van Gogh, com o seu problema que eu teve, né? Como, Joseph? Você falou a última vez com a Andrea que seria muito interessante dar uma aula sobre Van Gogh, sobre o problema que ele teve, né? Exato. Provavelmente vamos planejar uma aula. Podemos colocar no outro módulo em setembro, porque agora então nós vamos parar esse mês. A Andrea hoje ela pediu desculpas. Ela tinha uma festa de despedida no hospital de uma amiga. Ela achou que ia conseguir, depois ela já me mandou um outro WhatsApp aqui dizendo que ia chegar muito, muito atrasada, ainda pensava em chegar antes, mas não vai conseguir. É difícil. É difícil sair de uma reunião e fugir, né? Mas, gostaria de saber a opinião de você, se você acha que vai ficar muito monótono, se querem continuar assim. Nós estávamos discutindo, eu, Guadalupe e Andréa, como continuar. Eu vou colocar aqui o programa para vocês terem que eu acho que está lá no site, né? No WhatsApp, desculpe, mas só para a gente lembrar o que vem aí. Nós estamos aqui no módulo 3, o espírito, e pensamos que dia 2 vamos fazer uma discussão, um seminário, ainda não sabemos, sobre os 3 primeiros módulos. Talvez, se vocês quisessem colocar perguntas ou colocar pontos a discutir, seria nesse dia 2. E aí começa o módulo 4, quando nós vamos... Só a evolução do princípio inteligente na Terra, eu acredito que se precisaria 2 dias. Porque lembro que quando nós começamos a estudar no VAC esse assunto, nós ficamos 1 mês, 2 meses discutindo isso. Acho que é muita pretensão falar em uma aula, assim como pluralidade dos mundos habitados, geralmente é um seminário. Então, nós estamos abordando aqui, na realidade, não na profundidade que gostaríamos, né? E a forma, talvez, seria em 2 vezes. Mas também não queremos prolongar por muito tempo, porque em dezembro a gente sabe que temos que parar de novo.
porque vem de férias e tal. Então, esse é o plano que está aí no WhatsApp para vocês olharem. Essa provavelmente vai mudar aqui as palestras, quem vai fazer cada uma, mas a do Emanuel vai continuar. O Emanuel Bucco dos Santos, ele é presidente da AME do Rio Grande do Sul, escreveu um livro só sobre experiência de quase morte, muito bom. Então, essa não vai mudar. Agora, as outras, provavelmente, Guadalupe está entrando também, ela pensou que não poderia, mas o esposo dela já está bem, ela vai entrar. Então, a gente vai redividir e talvez convidar outras pessoas também. Por exemplo, para falar sobre o cérebro triuno, trazer o Yandoli e algumas pessoas. Rejane, perdão. Sim, olha só, que tal se a gente fizesse assim? A gente faz o estudo e os nossos estudos são sexta-feira. A gente teria o fim de semana até a segunda-feira para a gente pode usar o grupo do WhatsApp para mandar perguntas ou pontos para serem aprofundados. Se a gente tiver pontos, se vocês recebem muitos pontos a serem aprofundados, já vão saber que na próxima sexta seria, então, faltaria um assunto novo, e a gente voltaria para o estudo, já que teve tantas perguntas. E se não forem tantas perguntas, a gente continua. O que você acha? É uma opção, é uma opção. Podemos tentar, por que não? Acho que porque aí a gente fica obrigado de passar o fim de semana, estudar e ver se a gente realmente quer continuar e tem dúvidas, ainda coisas a serem esclarecidas, e vocês têm como se organizarem, se vão precisar de 15 minutos, meia hora. Acredito que funciona, porque a não ser quando teríamos um convidado, que aí não poderíamos. Claro. Mas aí a gente sempre pode manejar entre nós, né? Uhum. Vou propor para elas dessa forma, então, se todo mundo concorda. Alguma outra sugestão? Não. Então, deixa eu tirar aqui, senão eu não vejo vocês. Então, alguma outra consideração sobre hoje? Se não... Regiane, eu gostaria que você talvez falasse um pouquinho mais dessa energia quinta essenciada, né? Assim que se fala. E, assim, para que usa e quando se usa e quando que os espíritos manipulam essa energia? Sabe, quando eu penso nessa matéria quinta essenciada que eles falam, a minha analogia, eu penso a matéria sólida é matéria sólida. O líquido é matéria, o gás é matéria. E hoje a física já reconhece um outro estado da matéria, que é o plasma, que nós também não enxergamos, mas é um outro estado da matéria. Então, essa matéria quintessenciada, ela não é provavelmente formada de átomos. Só um instantinho, não entendi, mãe. Ela não é formada de átomos, provavelmente, como esses da nossa matéria normal, que forma os sólidos, os líquidos, os gasosos e o plasma. É um outro tipo de matéria que formaria essa inteligência que somos nós. Mas não é matéria, é outra coisa. Eles chamam de matéria quintessenciada porque não tem outro nome. E veja que quando eles perguntam da criação do espírito, continua sendo um mistério. É a pergunta, é a resposta dos espíritos. Não? Só diz que Deus cria dois tipos de matéria, dois tipos de energia. Princípio inteligente e princípio material. Do princípio material vem os átomos, vem todo o nosso universo material. Do princípio inteligente são criados os espíritos. Então, digamos assim, energias são, porque nós temos a vontade, que é uma energia fabulosa, não? Que move tudo. Então, o espírito é uma energia, é uma centelha, é uma energia inteligente, com muita força. A fé é a nossa energia desse espírito em ação, mas é outro tipo. Não podemos comparar com os átomos que estão aqui
ao nosso redor. É complexo mesmo, é complexo, e a gente só vai começar a entender isso à medida que vai refletindo sobre esse assunto. Obrigada. Não precisa agradecer, nós estamos estudando juntos. E nem é a minha obrigação estar aqui, né, conversando com vocês, preparando dentro do que eu posso. Por exemplo, Guadalupe poderia falar muito mais sobre o ser existencial. E eu acho que ela traria uma outra visão, que eu não tenho essa capacidade, porque eu não tenho a psicologia, não, a psicanálise no meu background. Então, acho que essa conjunção fica muito boa. E eu gostaria que ela apresentasse esse ser existencial de outra forma. Ou que nós separássemos o espírito hoje e o ser existencial numa outra. Quando nós estudamos aquele livro Impermanência e Imortalidade, do Pastorino, psicografia de Divaldo Franco, ali já estudamos o ser existencial. Então, já fizemos no nosso grupo no VAC palestra sobre isso. E estamos continuando a estudar. O livro, acho que está no capítulo 5. Nas nossas palestras, mas a gente vê que é necessário falar separadamente. Aí estaria mais o ser existencial e menos da filosofia, menos das outras partes, abordando mais a psicologia. Então, mais algum comentário? Se não, vamos encerrando, desejando a vocês